Olá, você está ouvindo o podcast do Coreano Online. Aprenda coreano em qualquer lugar, a qualquer hora, no koreanoonline.com. 땀을 치면서 바람이 불면 안녕하세요, 여러분. Henrique입니다. 엘레나입니다. 오, 안녕하세요, 엘레나 씨. 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네. E aí, você, tudo bem? Tudo bem. Então, Helena, qual é o assunto de hoje? Hoje a gente aprende alguma gramaticamente um pouco difícil, Um pouco mas... difícil? Não, tem que falar que é fácil. Ah, é fácil. Pensamento positivo. A gente vai falar sobre algumas partículas. Muitas pessoas ficam lá se descabelando. Ai, meu Deus, eu não tô entendendo essas O partículas. português tem partículas? Não, Ah, só partículas atômicas. é. Não tem partículas como o coreano. Mas tem muitos verbos, né? Tem muitas conjugações verbais. Então, cada língua tem as suas particularidades. Não tô nem sabendo falar português mais. Tem suas particularidades. Ok, então a gente vai ver essas três partículas, né? Que é a partícula de sujeito, a partícula de objeto e a partícula de tópico. Mas para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem padrão no coreano, né? Muita gente já deve saber, mas só para relembrar, a ordem padrão no coreano é que a gente chama de SOV. Você já tinha ouvido falar isso? É. SOV? Quando a gente aprende inglês, Ah, sim. também usa a mesma coisa. Sim, sim. SOV. Porque em português é SVO. O que significa isso? S é sujeito, V é verbo e O, objeto. Então, em português, se eu quiser falar, eu posso falar, por exemplo, João ama a Maria. É. Mas em coreano seria João, Maria, ama. Então o verbo vai sempre pro final, né? É ordem de mastriota, né? Mastriota. Ah, sim! Olha só, você gosta de Guerra nas Estrelas? Star Wars? Ok. Então vamos ver aqui um exemplo sem partícula nenhuma. Dois exemplos, na verdade, e depois vocês vão ver por que a gente usou esses dois exemplos. Qual que é o primeiro exemplo? 내 친구 사과 먹어요. Então, esse aqui significa o meu amigo come a maçã. Podem ver que é 내 친구, é o sujeito, 사과, que é a maçã, né? É o objeto, 먹어요 é o verbo comer. E aqui não tem partícula nenhuma, né? É. Não tem problema falar assim, né, Helena? A gente dá para entender, Uhum. mas... Fica uma frase seca, né? É. Você entende, os coreanos entendem perfeitamente se você fala assim, mas fica uma frase muito sem graça, né? Muito criança. Tá faltando alguma coisa. Outro exemplo. 내 동생 책 읽어요. Então, 동생 significa irmão ou irmã mais novo, né? Aqui a gente simplificou a tradução, mas é um irmão mais novo. Pode ser também o seu amigo mais novo, né? né? Falar, tem um 동생 ali, o seu primo mais novo também, todo mundo é 동생. Então, 내 동생 é meu irmão, 책, livro, 읽어요, lê. Então, meu irmão, livro, lê. Aqui, mais uma vez, não tem partícula nenhuma. Mas repare que, no primeiro exemplo, as palavras 친구 e 사과 terminam em vogal. E no segundo exemplo, terminam com consoante. 동생 e 책. 책. Então vamos ver como é que fica se a gente usar a partícula de sujeito. Como o nome diz, a partícula de sujeito a gente usa para marcar o sujeito. Oh, que surpresa! Essa era difícil, hein? Será que essa cai no Enem? Ai. Vai cair na prova? Então ela serve para marcar o sujeito da ação. Que aqui está muito claro, né? Quem é que come a maçã? No primeiro exemplo, 내 친구. Agora, se a palavra termina com vogal, então a gente tem que usar a partícula 가. 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 Então como é que fica o exemplo? 내 친구가 사과 먹어요. Meu amigo come a maçã.
a tradução nem muda, né? Porque você está só marcando o sujeito. E no segundo exemplo, a palavra termina com consoante. Então, a gente vai usar i. Muito bem. Então, como é que fica? 내 동생이 책 읽어요. Muito bem. Então, reparem que é a mesma partícula, só que ela vai mudar de acordo com a palavra, né? Se termina com vogal ou com consoante. 친구가 ou 동생이. Agora vamos adicionar a partícula de objeto. O nome também é muito complicado, né? Onde é que a gente vai colocar a partícula de objeto? Depois de objeto. Ah, sim, depois do objeto. Eu até teve uma aula que um aluno fez uma pergunta interessante, que eu não tinha pensado nisso. Porque a gente fala, isso aqui serve só para objetos, é só para objetos. Aí, um dia eu dei um exemplo falando, não sei, eu acho que eu usei o nome da Jiyoung, falando 지영을 사랑해요. E aí ele falou, não entendi. Não era só para objetos? Por que você está colocando uma pessoa? Ele achou que eram objetos físicos, né? Mas não, é o objeto da gramática, tá bom, pessoal? Então você pode colocar uma pessoa ali também, ok? Eu amo fulano de tal. E na frase, aquela pessoa é o objeto. Não é só objeto de coisa. Então é bom deixar isso claro. Então como é que fica com 사과, no primeiro exemplo? 내 친구가 사과를 먹어요. Então reparem que a gente usou essa versão, né? 를. 사과를. 내 친구가 사과를 먹어요. Meu amigo come a maçã. E o segundo exemplo, que tem 책. 내 동생이 책을 읽어요. Então vejam que 책, livro, termina com consoante, então a gente usa a partícula 을. Então elas são, na verdade, são a mesma partícula, mas elas se adaptam à palavra para soar mais natural, né? 네, então mais para fácil de pronunciar, né? Sim, a frase flui melhor, né? 사과를 책을. Seria muito difícil falar 책을. 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 Então, para não ficar embolando muito a língua, o coreano deu essa adaptada aí, né? É. Agora, eu acho que até aqui, a partícula de sujeito, i가, e a partícula de objeto, 를, eu acho que elas não causam muito problema. Acho que o pessoal acha fácil de aprender, né? O que complica é a partícula de tópico, né? Que é a próxima. Isso é complicado. As pessoas ficam assim, ai meu Deus, quando é que eu uso a de tópico ou a de sujeito? Tá muito complicado. Porque tem muitas frases que a gente aprende desde o início, já com a partícula de tópico, né? 저는 blá blá blá, né? 제 이름은 blá blá blá. Então, já tem muitas frases que você já sabe que tem essa partícula de tópico. Vamos ver então, para que serve a partícula de tópico? Diferentemente das outras, o nome não é tão óbvio, né? Porque ela serve para enfatizar o assunto principal da oração. Então, ela pode ser colocada praticamente em qualquer lugar. Não é qualquer lugar, mas praticamente, ok? Ela não pode ser combinada com outra partícula. Então, ela toma o lugar de uma outra partícula. Tá bom? Então, por exemplo, se você ver no primeiro exemplo que a gente vai dar, a gente tira a partícula de sujeito e coloca a partícula de tópico no lugar dela para enfatizar. Vamos ver então o primeiro exemplo? 내 친구는 사과를 먹어요. Olha só, a gente pegou aquela mesma frase, o meu amigo come a maçã, mas a gente colocou a ênfase em 친구. Como é que fica? 내 친구는, em vez de 내 친구가. 내 친구는. O sentido seria parecido com quanto ao meu amigo, ele come a maçã. Okay? Então eu estou enfatizando que o assunto dessa conversa é o meu amigo. Né? Em português a gente não tem a partícula, mas a gente fala muito assim, sabe o meu amigo? Então, ele come a maçã. Sabe o meu amigo? Quanto ao meu amigo, ele come a maçã. Então a ênfase é naquele seu amigo. 내 친구는 사과를 먹어요. Vamos fazer um exemplo também com o 동생. Como é que fica? 내 동생은 책을 읽어요.
Aquela mesma frase, só que em vez de 내 동생이, a gente fala 내 동생은. E o sentido é o mesmo, né? A gente está enfatizando. Quanto ao meu irmão, ele lê o livro. Então, o assunto aqui que eu tô falando é o meu irmão. 네. Então, sabe o meu irmão? 내 동생은 책을 읽어요. Ok? Então, você pode colocar essa partícula no lugar da partícula de sujeito e aí você vai enfatizar aquele sujeito. E você também pode colocar ela no lugar da partícula de objeto. Tem gente que acha que só pode colocar no lugar da de sujeito, mas não. Ela pode entrar também no lugar da partícula de objeto. Vamos ver como é que fica no primeiro exemplo? 내 친구가 사과는 먹어요. Então, qual seria o sentido que ela dá para essa frase? Seria algo como: meu amigo come maçã. Em português a gente faz coloca esse verbo aí no meio, né? 네. Meu amigo come maçã. Ele não come outras coisas. só maçã. Sim, só maçã. Ele está enfatizando a maçã. 네. Ele come banana, pode até comer banana, outras coisas, mas que ele come mesmo é maçã. Ok? Então é uma maneira de enfatizar. 내 친구가 사과는 먹어요. Estou enfatizando a maçã. E o exemplo com 동생, como é que é? 내 동생이 책은 읽어요. Mesma coisa. Agora eu quero enfatizar a palavra livro, 책. sim, check. Check não é cheque, tá? É livro. Então eu quero enfatizar que meu irmão lê livro. Ele não lê revista ou jornal, outras coisas. Então aqui eu estou enfatizando a palavra check, ok? Então a dica que a gente dá é não se descabele por causa das partículas, principalmente a partícula de tópico, porque ela praticamente pode entrar em qualquer lugar na frase, né? E o que ela muda é a nuance. Então, quando você quer falar em coreano, não se preocupe muito com isso no início, porque demora muito tempo para dominar. Mas para coreanos também, às vezes, a diferença é muito pequena, Sim. então é muito difícil de... isso é melhor, isso é melhor. Sim, exatamente. É uma diferença de nuance que, dependendo do exemplo, nem os próprios coreanos sabem dizer qual que é a diferença, né? Tem outras regrinhas de gramática também para usar em determinados casos, mas isso não vem ao caso aqui. Tá bom então, Hyewon-si. É só por aqui hoje. Foi bom, né? Foi. Esse é um assunto meio chatinho, mas que é importante, né? Então, estudem bastante, façam bastante exercícios e a gente se vê no próximo podcast. Então, tchau, gente! Tchau, tchau!